Tudo bem com vocês? Tudo sim, professora. Bom dia. Bom dia, Kailane. Bom dia, Gabriel. Todo mundo me ouvindo direitinho? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Temos um exercício para a gente corrigir. Vamos começar corrigindo por ele. Começando a aula pela correção. Módulo 3. Página 246. Bom dia, Samuel. Deixa eu marcar agora aqui o pessoal que está chegando agora. Vão procurando aí a página 246. Bom, na semana passada, então, comentamos um pouquinho ainda sobre o sistema reprodutor, né? Já estamos falando nesse sistema já há um bom tempinho, algumas aulas. E aí, na última aula, que foi semana passada, nós relembramos, na verdade, alguns métodos contraceptivos, né, que já tínhamos visto em programa de saúde, mas aí o livro relembrou e mostrou fotos, né, sobre esses métodos que a gente já tinha estudado em programa de saúde. Bom, aí ele comentou cada método, né, a função de cada método, na verdade. Ele começou a falar também de assuntos relacionados a esses métodos, né, que é o aborto. A gente comentou que aqui no Brasil, né, por lei, é crime, é proibido. E ele comentou também sobre a gravidez na adolescência, né, falamos um pouquinho também dos perigos que podem ocorrer, né, caso a menina tenha uma gravidez na adolescência. E aí depois veio um textinho falando sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Aqui não citou todas, né? Citou algumas, as principais, as mais conhecidas. E aí nós comentamos também um pouquinho sobre essas doenças. Bom, aí tinha um exercício relacionado a esse assunto na página 246 e 247, que ficou para casa. Então, nós vamos corrigir ele agora. Bom, vamos lá. No número 1. Considere os métodos anticoncepcionais apresentados abaixo e responda às questões. Então, aí, nessa questão, a gente tem 3 métodos diferentes. Temos o preservativo masculino, a pílula anticoncepcional e o DIU. Aí nós vamos ter que relacionar, né? Fazer uma relação entre esses métodos com o que está falando aqui embaixo. Ó. Na letra A, como os métodos acima impedem a gravidez? Escreva a letra da imagem correspondente. Bom, qual é o método que impede a ovulação? O método A, o B ou o C? B, muito bem, Kailane. O método B, que é o método, tá? Aí depois, impedindo a fecundação e a implantação do embrião. Qual é o método que faz essas duas coisas? Que impede a fecundação e impede a implantação do embrião.
Não ouvi, Kailane, seu microfone está baixinho, baixinho. AC. Isso, AC, muito bem. O DIU, né? Para quem esqueceu o que significa DIU, DIU significa dispositivo uterino. Então, esse dispositivo ele é colocado lá dentro do útero por um médico, né? E pode ficar no organismo por um tempo, né? Alguns podem ficar 6 meses, outros podem ficar 2 anos, e aí a mulher só vai à consulta médica para ver se ele ainda está na posição certinha, porque tem que ficar na posição certinha lá no útero, para ele ter efeito, tá? Mas ele dura bastante. E aí, por último, impedindo o contato do sêmen com o sistema genital feminino, foi o único que sobrou, que é o preservativo masculino. Então, a letrinha A. Então, número 1, letra A. Nós vamos ter a sequência B, C e A. Essa foi a sequência, B, C, A. Aí, na letra B, qual desses métodos impede a gravidez não planejada e evita a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis? O preservativo, a pílula ou o DIU? Qual desses 3 métodos vai, além de impedir a gravidez não planejada, vai evitar as infecções sexualmente transmissíveis? Preservativo? Isso aí, muito bem. O preservativo. Aí depois ele pede para a gente justificar, né, a resposta. Ele pede o contato direto entre pênis e a vagina e consequentemente, com os fluidos desses sistemas genitais. Gustavo, você que está entrando agora, estamos corrigindo a página 246. João Guilherme também está entrando agora. Estamos corrigindo a página 246. Nós já corrigimos a A, mas eu vou repetir aqui no chat a sequência para vocês, tá? A gente já estávamos na B. A B eu coloquei agora aí no chat, mas eu vou repetir a sequência da A para vocês. B, C, A. Ó, a letra A era para relacionar, então ficou essa sequência, B, C, A, e a letra B, a resposta está no chat aí, para vocês conferirem. Quem não fez, completa.
Quem fez, confere, vê se está mais ou menos parecido com o meu. Se tiver, sem problemas. Pode deixar a resposta de vocês. Alguém quer ler a resposta que colocou? O preservativo masculino. Isso, aí depois tinha que justificar. Aí eu coloquei a justificativa aí no chat, para ver se a sua está parecida com a minha. Tá parecido, tá parecido. Tá, então tá. Então vamos no 2 agora, corrigiu o 2. Ó, essa questão número 2 foi de uma prova da FUVEST, ó. Foi tirada de uma prova da FUVEST. A gravidez em seres humanos pode ser evitada. Aí, número 1, impedindo a ovulação. 2, impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. 3, impedindo que o zigoto formado se implante no útero. Dentre os métodos anticoncepcionais estão, letra A, as pílulas contendo análogos sintéticos de estrógeno e progesterona, e B, ligadura ou laqueadura das tubas uterinas. Os métodos A e B atuam respectivamente em quais são os itens em que esses dois métodos atuam? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 3 ou 3 e 1? Qual foi a questão, a alternativa que vocês marcaram? A opção A, B, C, D ou E? Essa questão aí a gente já está treinando para o nosso próximo simulado. Vocês receberam um simulado agora, né, da FTD, só que nesse simulado não tem essa parte aqui, que esse simulado que vocês receberam é o simulado 1, então é referente ao módulo 1 e 2, mas o próximo simulado, que é o do final do ano, aí nós vamos ter essa matéria no simulado, ou melhor, todas elas, né? Porque o simulado 2 cai a matéria toda, tá? A opção que nós vamos marcar aí é a opção A, 1 e 2. Um e 2. Agora a gente vai corrigir a 247. Número 3. De acordo com o relatório das Nações Unidas de Planejamento Familiar de 2017, em 1970, cerca de 35% das mulheres utilizavam algum tipo de método contraceptivo. Em 2017, essa porcentagem era de 63%. Nesse ano, o uso de contraceptivos foi superior a 70% na Europa, América Central, América Latina e Caribe, mas foi inferior a 25% nas porções central e oeste da África. O continente africano merece atenção especial quando se trata de métodos contraceptivos. Um dos motivos é que esse continente foi o que apresentou o aumento mais gradual do uso desses métodos ao longo dos anos, passando de 8% em 1970 para cerca de 36% em 2017. Letra A. O que você pode dizer a respeito do uso de anticoncepcionais ao longo dos anos? O que vocês perceberam aí, de acordo com esse textinho, e de acordo com essas porcentagens que o textinho citou aí?
com relação ao uso de anticoncepcionais? Eles aumentaram ou eles diminuíram? Aumentaram. Aumentaram. Então, é isso que a gente vai escrever na resposta. O uso de anticoncepcionais aumentaram ao longo do tempo. Muito bem. Letra B. Quais as possíveis consequências do que ou no item A para a saúde e para o planejamento familiar? Se a gente tem um aumento do uso de anticoncepcionais, quais são as possíveis consequências para isso com relação à saúde e ao planejamento familiar? O que vocês acham que vai acontecer, né, com relação à saúde e ao planejamento familiar? Vai evitar que mulheres e homens que não querem ter filhos, né, não tenham. Isso aí, exatamente. Muito bem. Isso aí mesmo. Então, vamos escrever isso. Letra B. Com o aumento do uso de anticoncepcionais, com o aumento do uso de anticoncepcionais, teremos um baixo índice de pessoas tendo com isso conseguimos ter um planejamento familiar. E com relação à saúde, uma redução nas doenças sexualmente transmissíveis. Bom, eu escrevi uma resposta aqui, mas vocês podem escrever com as palavras, né, como o João falou. De
acordo com o que vocês conseguiram montar aí na caixa, e vocês escrevam aí na questão. Se tiver mais ou menos com o que eu escrevi, sem problema, vocês podem deixar aí a resposta de vocês. Não sei por que a letrinha E aqui não... Acho que essa resposta ficou muito grande. A letrinha E ficou ali. Bom, agora na C. Apesar dos esforços de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, é a região mais afetada pelo vírus HIV. Somente em 2015, cerca de 26 milhões de pessoas, 4,3 milhões delas, com a idade inferior a 15 anos. Cerca de 70% das mortes causadas por AIDS nesse ano ocorreram na África. Aí tem uma pergunta aí para a gente pensar. Com baixo índice de uso de anticoncepcionais nesse continente, pode ser relacionado com essas informações? Pode. Sim ou não? Óbvio que sim, né? Se eles não usam nenhum método, com certeza, esse índice ele vai aumentar. Então, vamos lá. Sim. Pois, com o índice baixo de uso de métodos concepcionais, aumenta a possibilidade de contágio com a AIDS. Nesse caso ali, está falando específico do vírus da HIV, né, da AIDS, mas a gente sabe que se a pessoa não usa o preservativo, além da AIDS, além desse vírus, do HIV, ela pode estar entrando em contato com outros tipos de vírus, né, o vírus da hepatite, o vírus do HPV, né, e algumas bactérias também que a gente viu na aula passada que podem causar essas doenças sexualmente transmissíveis também. Não é só por vírus, não. Bactérias também podem causar doenças sexualmente transmissíveis. Bom, aí na segunda opção aí da letra C. Quais as formas de transmissão do vírus HIV? Essa eu quero que cada um me dê uma. Tem várias. Quem sabe me citar uma? A primeira. Como que a gente transmite esse vírus? Repete, João, que eu falei junto com você. Por meio de relações sexuais. Isso aí. A primeira, né, a mais falada é essa. Por meio de relações. Outra pessoa me fala outro. Outro meio. Quem sabe? Essa tem várias.
Ana Luísa, Kailane, Fábio. Pensa aí. Quais são as formas de transmissão desse vírus HIV sem ser por meio de relações sexuais que João Guilherme falou? Tem gente dormindo aí? É por agulha e seringa que tem contaminado? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, outra. Por agulhas ou seringas contaminadas. Muito bem. Contaminadas. Muito bem. Quem sabe me dizer outra? Então, por exemplo, quando a gente vai num laboratório, né, fazer um exame de sangue, por exemplo, a gente tem sempre que ficar atento para ver se todos aqueles materiais que são utilizados para realizar a nossa coleta de sangue, se eles são descartáveis, ou seja, terminou de usar na gente, se eles jogam fora. E na hora que eles estão pegando para usar na gente, a gente tem que observar se eles são descartáveis, ou seja, se ela está abrindo ali na hora, tanto a agulha quanto a seringa, para utilizar na gente, tá? A gente tem que ficar de olho nisso. Quem mais sabe me dizer outro? Mais. Isso, muito bem. A Ilane colocou aí no chat. Através da gravidez e da amamentação. Muito bem, Kailane. Então, quando a mulher ela fica grávida e ela não sabe que tem o vírus, ela pode acabar infectando o filho, tá? E na amamentação a mesma coisa. Se ela amamentar o filho e ela não souber que ela tem esse vírus, ela pode, através da amamentação, passar, através do leite, né? Passar para a criança. Então, por isso que é muito perigoso, né? A mulher que está amamentando, por exemplo, se oferecer em amamentar uma outra criança, tá? E a mãe dessa outra criança deixar. Porque você não sabe o que a pessoa tem, se a pessoa pode ter tido contato com esse vírus ou não. Então, cada mãe tem que amamentar o seu próprio bebê. Quando acontece da mãe, né? Até semana passada apareceu, acho que no jornal, quando acontece da mãe doar o leite, fazer uma doação de leite materno, que isso acontece, né? Ele é testado, tá? A mãe é testada e esse leite é testado para ver se não tem o vírus do HIV ali, porque se tiver nessa doação, se a criança, um bebezinho tomar esse leite contaminado com vírus, vai acabar pegando o vírus do HIV, tá? Então, esse leite, ele é testado. Igual na doação de sangue, né? Quando a gente doa sangue, o nosso sangue, antes dele ser doado para uma outra pessoa, quando você passa a ser um doador, eles testam o seu sangue antes, tá? Porque senão sai infectando todo mundo. Certo? Alguém sabe outro? Tem mais. Quem sabe me dizer outro? Tem vários. Esse daí é o mais perigoso. E a gente ainda não tem uma cura, né? A gente já comentou na aula que esse vírus ainda não foi descoberto uma cura para ele. Só se tem um tratamento para prolongar a vida da pessoa que tem o vírus. Sabem de outro? Professora, Oi. você já falou da transfusão de sangue? Já foi?
Então, sangue não. Pode ser também, se a transfusão de sangue, esse sangue ele não for testado antes da uma pessoa, tá? Só que no momento, né, como é feita essa transfusão, todos esses testes, todos esses sangues, eles vêm de um banco de sangue. E lá no banco de sangue se faz um teste antes com o sangue, para ver se ele tem esse vírus ou não. Antigamente, as pessoas recebiam transfusão de sangue e não faziam esse teste de negativo, né? Aí, o que acontecia? As pessoas tomavam a transfusão de sangue, tomavam sangue e acabavam se infectando com alguma doença que o doador, né, tivesse. Então, hoje em dia, não mais, né, se o sangue vier de um banco de sangue, do Hemorrio, por exemplo, que é o maior banco de sangue que a gente tem, aí não acontece mais isso, tá? Bom, outras maneiras também da gente transmitir que vocês não colocaram, mas a gente vai comentar agora. As meninas, né? Mais para as meninas aí que gostam, às vezes, disso. Quando a gente vai no salão, né, fazer a unha, a gente tem que tomar muito cuidado com os instrumentos que a manicure utiliza, tá? Se forem instrumentos de aço, né, igual é o alicate, a tesoura, né? Esses instrumentos, eles são esterilizados. Então, a gente tem que acompanhar para ver se a manicure pegou esse instrumento esterilizado. Todos aqueles outros instrumentos que ela usa, aquele palitinho de madeira, algodão, todos esses instrumentos que ela utiliza para mexer na nossa unha, tem que ser descartável. Por quê? Se ela tirar um bife da gente e começar a sangrar, e o sangue ficar ali, se ela utiliza esse material em outra pessoa, se a pessoa anterior tiver esse vírus, acaba passando para essa pessoa, tá? Então, o que muitas pessoas hoje em dia fazem? Quando vão ao salão fazer a unha, já leva as suas coisas, leva o seu alicate, leva o seu palitinho, né? Leva a sua acetona, o seu algodão. A manicure só faz o trabalho dela, mas utiliza todos os seus instrumentos que você levou, tá? Algumas pessoas não levam. Aí confia, né, no trabalho do salão, que esterilizou aquele material antes de usar em cada pessoa, tá? Outra coisa também, que é muito importante, quando a gente vai no dentista, não sei se vocês já repararam, mas dentro da sala do dentista tem uma estufa grandona, que ali ele coloca todos os materiais para serem esterilizados, ou seja, ele esteriliza todos os materiais antes de outro cliente entrar. Então, geralmente, ele tem vários conjuntinhos, né, várias bandejinhas com vários instrumentos, às vezes até repetido, para poder dar tempo de esterilizar. E aí, quando o paciente chega, é que ele tira lá da estufa todos aqueles instrumentos que ele vai utilizar em você. Aí, às vezes, lava um pouco, né, passa uma água, porque fica muito quente, aí ele esfria com a água e aí começa a utilizar em você. Então, a gente também tem que, a partir de agora, né, se atentar para esses detalhes, tá? Numa cirurgia, também, todos aqueles instrumentos cirúrgicos, né, eles são de aço. Então, eles podem ser esterilizados. Então, a gente tem que ver se aquele instrumento foi esterilizado, se pegaram de uma estufa, né? Geralmente, quando é no hospital, isso tudo é esterilizado, mas a gente tem que ficar sempre atento, tá? E tem outras diversas maneiras da gente entrar em contato com esse vírus. Essas são só algumas, as mais comuns, tá? Bom,
Aí aqui tem uma última pergunta, ó. Que outro problema social pode ser identificado nos dados cedidos pela OMS? Converse com os colegas sobre esse assunto. Bom, então, ó, no textinho tem uma parte do texto que fala assim, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aonde eu vi? Ai, gente, cadê? Que fala... Ah, sim, aqui, ó. 2,3 milhões dessas pessoas, né, tiveram contato com o vírus do HIV com idade inferior a 15 anos. Isso é muito preocupante, tá? No caso, crianças ainda, né, tiveram contato com esse vírus, né, com uma idade inferior a 15 anos, tá? Então, a gente tem que... É um assunto bem presente no nosso cotidiano, né, que ainda não tem cura, né? Então, é uma doença que, se você tiver contato com esse vírus, você vai ter que aprender e se tratar para conviver com esse vírus, porque não é um vírus fácil, né? Porque se fosse fácil, os cientistas já tinham descoberto uma cura para essa doença. Então, as pessoas, elas fazem um tratamento para prolongar o tempo de vida delas, tá? Porque não é uma doença fácil. O vírus, ele ataca exatamente o sistema que a gente mais precisa, que é o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema que vai defender a gente. Então, se a gente não tiver defesa, como que a gente vai sobreviver? A todo momento a gente tem contato aí com diversas doenças, às vezes até uma gripe, que é uma doença simples. Mas mesmo sendo doenças simples, a gente precisa de ter esse sistema imunológico funcionando, de ter esses anticorpos combatendo, tá, essas doenças, para a gente se livrar delas. E esse vírus, ele ataca exatamente isso, esse sistema imunológico que produz esses anticorpos. Então, a pessoa fica muito fraca. Então, ela não vai morrer da AIDS em si, mas ela pode morrer de uma simples gripe, de uma simples dor de garganta. Por quê? Porque o organismo dela não consegue combater essa infecção. Não consegue combater a dor de garganta, não consegue combater uma gripe, e aí ela pode morrer, tá? Ninguém vai morrer de AIDS, mas essa doença, ela vai proporcionar que o organismo fique fraco, que ele fique sem defesa, e aí você consegue, às vezes, ter uma doença que hoje em dia a gente acha boba, né? A gente consegue se curar, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, uma gripe, e aí a pessoa acaba morrendo por conta dela não ter esse sistema que combate todas essas infecções, tá? Então, é mais ou menos assim que esse vírus age dentro do corpo da pessoa que tem ele, né? O ideal é que a gente, de tempo em tempo, né, faça no exame de sangue, no próprio exame de sangue, quando a gente faz o exame de sangue, se o médico prescrever, você consegue, junto do exame de sangue, analisar esse sangue para ver se tem esse tipo de vírus, tá? Então, geralmente, quando a gente comentou, né, do pré-natal, que são aquela série de exames que a mulher faz antes de engravidar, ou então até mesmo quando ela já está grávida, um desses exames, né, é esse exame de sangue relacionado ao vírus do HIV, tá? Que aí, se a mulher está grávida e ela já
sabe que ela tem um vírus, já começa um tratamento para não passar para o bebê, tá? Agora, se ela não sabe que tem, aí na hora do parto acaba passando, porque tem contato com sangue, aí acaba passando, tá? Bom, alguma pergunta até aí? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Não? Ok, então. Então, agora vamos lá na 248, ó. A página 248 e 249 vai mostrar, a gente já comentou isso, né? Mas o livro, ele não mostrava nenhum esquema de como era feito, tá? Esse processo. Então, na página 248, ó, vai mostrar a fertilização in vitro, como que é, tá? Quais são as etapas que passa, né, para ter o sucesso da fertilização in vitro. E ele fala algumas curiosidades também sobre esse processo, ó. Vamos ler esse textinho aí, laranjinha, que é bem interessante. Tecnologia e reprodução humana. Da mesma forma que a tecnologia pode auxiliar a prevenir a gravidez por meio dos métodos contraceptivos, ela também pode auxiliar algumas pessoas a desenvolverem a gravidez. Uma das maiores inovações da reprodução humana foi a técnica conhecida como fertilização in vitro. Leia o trecho da reportagem a seguir. Depois da ligação de um jornalista, perguntei para minha mãe por que queriam tanto saber como eu tinha nascido e se eu estava bem, diz Ana Paula. Ela foi o primeiro bebê de proveta brasileiro. Tá? Então, conta aqui um relato da menina que foi o primeiro bebê de proveta do Brasil. Ou seja, feito, né, a fecundação, a fertilização em laboratório. Minha mãe, então, explicou que tio Milton, como era chamado o médico responsável pelo processo, ajudou a pegar a sementinha da mamãe e a sementinha do papai e misturar fora da barriga, diferente de como as outras crianças eram geradas. Recorda ela hoje com 32 anos. A curiosidade a respeito de Ana Paula, nascida em São José dos Pinhais, Paraná, tinha sua razão de ser. Até 1978, quando nasceu na Inglaterra Louise Brown, o primeiro bebê conhecido por fertilização in vitro, a chance de as pessoas com problemas de fertilidade conseguirem ter um bebê eram de menos de 20%. Então, antes, quando não tinha essa técnica, quando a mulher tinha algum problema, né, ela tinha menos de 20% de chance de engravidar por conta desse problema. Com esse processo, vamos dizer assim, que não que acabou o problema da mulher, mas que pelo menos diminuiu bastante, porque eu falei para vocês que essa técnica ela também pode dar errado, né? É uma técnica específica, mas assim, uma técnica cara, né? Mas em alguns casos pode dar errado, tá? A mulher pode até desenvolver uma gravidez, mas depois, ao longo do tempo, no iniciozinho da gravidez, ela perder o embrião ou o feto. Aí ele coloca para a gente pensar, ó, na questão número 1, que etapa da reprodução humana foi realizada artificialmente para o nascimento de Ana Paula? Lá na clínica, qual foi a etapa que a mãe fez, que disse aí no texto que pegou a sementinha da mãe com a sementinha do pai, misturou fora da barriga e ela nasceu? Qual é o nome dessa etapa? Quem sabe me dizer? Que, na verdade, é a primeira etapa.
Professor, pode repetir a pergunta? Que eu não entendi. Qual é a etapa, né, que foi feito nesse processo aí da formação da Ana Paula, né, do nascimento da Ana Paula, que foi feita no laboratório? Pegou, no texto diz que pegou a sementinha do pai, ou seja, a célula reprodutora do pai com a célula reprodutora da mãe, fora da barriga, né, e fez um processo. Qual é o nome desse processo? Que é a primeira etapa da reprodução humana. A gente já fez vários exercícios com essa resposta. Nós temos o espermatozoide e o ovócito, aí eles se juntam, isso tem um nome. Essa etapa de união das células tem um nome. Qual é o nome? Esqueceram? É ovulação, professor? Depois da ovulação. A mulher teve a ovulação, tá? Aí o óvulo dela indo lá nas tubas uterinas, o espermatozoide. Aí o espermatozoide está aqui e conseguiu chegar aqui no óvulo. É zigoto? Então, quando forma o zigoto, qual é o nome da etapa que foi realizada para juntar esses dois e formar o zigoto? Eu quero o nome da etapa. Aí está perguntando o nome da etapa. É a primeira etapa da reprodução humana. Para formar o zigoto. É fecundação? É o núcleo. Vocês estão falando Isso, muito bem. Fecundação, isso aí. Então, o que aconteceu aí com a Ana Paula? Ela teve, né, no caso a mãe, né, doou, né, o óvulo, levou o óvulo para o laboratório, o pai levou o espermatozoide, e aí, em vez desse processo de fecundação ocorrer naturalmente dentro do corpo da mãe da Ana Paula, aconteceu fertilização in vitro. Foi fecundado fora do corpo. Está mostrando aí, ó, um desenho aonde tem um tubo de ensaio, ó, que foi colocado aí nesse tubo de ensaio o sêmen, né, do pai. Esse escolhido, ou seja, eles selecionaram os melhores espermatozoides, tá? Justamente para poder a fecundação dar certo. E aí juntou com o óvulo da mãe. Aí fecundou esses dois. Depois, ó, é introduzido lá dentro do útero da mãe já esse processo aí todo, tá? Então, isso acontece de uma maneira artificial, né? Que ajuda, no caso médico, é que ajuda a tornar isso possível. Problema, ela vai utilizar esse método para ajudar, para auxiliar a baratinho, né? Se ela tiver dinheiro, tiver disponível dinheiro, ela vai conseguir fazer esse processo. Aí, na página 249, ó, ele mostra lá, ó. Então, aí, ó, o ovócito, depois o zigoto, ó. Aí, desse zigoto, que é o espermatozoide com o óvulo já, eles vão, ó, se dividindo, tem a divisão celular, tudo fora do corpo da mulher, ó, tá num potinho de vidro aí, aquele potinho de laboratório. O nome desse vidrinho aí é placa de Petri. Aí no vidrinho do laboratório, e depois, quando ele já está já numa divisão
já mais acelerada, eles vão lá dentro do útero da mulher, ó, lá no endométrio. Tá? Nesse estágio aí, já é um estágio de embrião. A gente já tem um embrião. Aí já foi colocado no lugar certinho do útero da mulher. E aí ele só vai se desenvolvendo, vai passando a se desenvolvendo. Tá? Na outra foto, ó, nessa foto aqui, ele mostra uma foto de um microscópio. Tá? Essa foto aqui é uma foto real. Foi tirada de um microscópio. E aumentar essa pipeta, que é esse instrumentozinho que está mostrando aí na foto, fecundando o óvulo. Tá? Então, eles colocam tipo que uma seringa, só que uma seringa com uma pontinha grande. Aí eles colocam um espermatozoide ali dentro e introduz dentro do óvulo da mulher. Por isso está mostrando essa foto, tá? Bom, agora vocês vão fazer o seguinte. Para casa, vocês vão ler a página 250. Leitura. Páginas 250 e 251. Nessas duas páginas é só para ler, tá? Que fala sobre o processo de adoção. Quando a pessoa não consegue engravidar ou não consegue realizar esses métodos, né, de fecundação, de fertilização in vitro, ela pode doar, né, pode fazer a adoção, doar não, fazer a adoção de uma... E aí ela entra em todo um processo, né, eles investigam a vida da pessoa para ver se ela tem condição de adotar uma criança ou não. E depois de todo esse processo, ela passa a frequentar alguns orfanatos para escolher a criança que ela quer adotar, tá? Então, vocês vão fazer a leitura desses dois textos, dessas duas páginas aí, para entender um pouquinho sobre esse processo. Depois, vocês vão responder a página 252 e 253, que é uma cruzadinha e uma parte para ligar, tá? Para a gente corrigir que dia? Amanhã, tá? Para amanhã. Ok? Essas duas páginas. Agora eu vou fazer a chamada de vocês para a gente esperar a professora de artes.